Fala pessoal do Design Instrucional Talks, eu sou Alan Dantas, eu estou aqui com a Ana Raquel e eu tenho certeza que esse papo vai agregar muito para você, especialmente se você está querendo entrar na área de tecnologia, se você quer usar dados na sua atuação educacional, se você quer implementar inteligência artificial, se você sequer ouviu falar de inteligência artificial ou se você não sabe como funciona, esse é o papo para você sentar, prestar atenção ou colocar o fone de ouvido e ir para uma caminhada que você vai gostar bastante. Ana, muito obrigado por aceitar o convite. Já te seguia no LinkedIn, fui ousado, chamei você, vi que você tem interesse por tecnologia, está publicando conteúdo nas redes. Então, acho que vai ser muito interessante ouvir mais de você e fazer com que você se conecte também com a nossa comunidade. Fica à vontade para se apresentar e aí a gente começa o nosso papo. Pô, é legal. Eu que agradeço aí, Alan. Né? Finalmente a gente conseguiu também esse papo depois de algum tempo aí marcando. Sou a Ana, Ana Raquel. Ana, pode me chamar de Ana. Eu sou graduada inicialmente em letras, faz um tempinho já, foi lá em meados de 2010. Fui para a sala de aula, bem novinha, 19 anos. Fiquei na sala de aula um tempo. E aí depois. Vou voltar. Fui para a sala de aula, fiquei ali em torno de 5 anos em sala de aula. E, bem, o Alan deu uma introdução aí, né? Tecnologia, sempre fui curiosa, sempre tive bastante interesse em outros temas que não só a língua portuguesa, que não só leitura, que não só letras. Então, permeei alguns outros espaços ali quando eu estava dando aula, dentre eles o audiovisual, e depois também sempre me interessei ali por ferramentas, né, ferramentas de tecnologia, e surgiu, né, depois de um tempo dando aula, muito nova também, pensei, por que não, né, por que não tentar outras áreas e outros espaços ali, mesmo ainda em educação. E aí foi quando surgiu a oportunidade de vir para Curitiba, eu sou do interior de São Paulo, originalmente, vim para Curitiba e aqui eu comecei a atuar em editoras, como revisora de texto inicialmente, né, afinal letras, e depois da revisão de texto eu tive a oportunidade de começar uns trabalhos como freelancer ali, né, fiz alguns cursos livres em roteiro, um pouquinho de cinema, aí peguei uns trabalhos como freelancer, desde a roteirização até a captação e entrega final de videoaula. E ali eu comecei a ter contato também com o termo design instrucional, ali faz uns 8 anos atrás. E a partir dali também eu comecei a ter, além dessas experiências como freelancer, né, tive uma oportunidade de migrar da revisão de texto para conteúdo digital numa editora que eu trabalhava. E aí eu fui para o conteúdo digital, conteúdo didático digital, e uma função bem conectada com o design instrucional, pensar em objetivo, roteirização, objetos digitais educacionais, realidade aumentada, enfim. Então foi ali que, de fato, eu fui me encontrando nesse lugar de educação, tecnologia, conteúdo digital, e aí a gente, né, conecta e vai estudar um pouquinho mais. Aí nesse meio termo eu me especializei em tecnologias para a educação na Federal daqui de Curitiba. E na sequência também encontrei cursos de design instrucional e depois vagas em design instrucional. E aí cheguei aqui em design instrucional, depois dessa trajetória ali da sala de aula para cá. E que trajetória. Podemos falar nome das marcas em que você trabalhou? Tem problema? Porque eu acho que pode ser bem interessante para o pessoal. Tem Boa. problema? Não, não tem. Eu Eu tô vendo o seu passei. LinkedIn aqui. Ah, fica à vontade, mas só para comentar para o pessoal, eu tô vendo o LinkedIn da Ana e é interessantíssimo, porque eu tenho centenas de pessoas na sala de aula que se formaram em letras e querem entrar no design instrucional ou querem trabalhar de forma remota. Só para vocês terem uma ideia, a Ana vai comentar melhor, mas ela saiu de professora de língua portuguesa para revisora de texto, analista de conteúdo, produção de videoaulas, que não é bem design instrucional, mas ela timidamente colocou design instrucional aí. Aí foi para ministrante do curso de edição e produção de conteúdo digital, revisora, depois editora multimídia, e aí ela foi para tutora e designer instrucional. Ela foi para designer instrucional numa grande edtech, que é a Alura, que eu quero saber muito dessa experiência, sensacional. E agora ela está no Itaú, né, como designer instrucional, que eu acredito que deve ser uma coisa, um processo bem estabelecido, uma coisa incrível que eu também quero ouvir muito.
conta para o pessoal como é que foi essa transição, como é que foi essa mudança, né? E fica à vontade aí para falar de desafios, de coisas boas, coisas ruins, habilidades que você teve que correr atrás, coisas que já eram básicas de letras ou da revisão de texto que você reaproveitou. E se você não lembrar de alguma pergunta, que eu faço várias, depois eu refaço, não tem problema. Beleza, legal. Vou começar pelo contrário, então, né? Habilidades que nós já temos, principalmente quem está em sala de aula hoje. Uhum. Eu acho que nós somos natos, né? Planejadores natos. Então, design, planejamento, né? Muito bem diferente de desenho, de fato. Então, nós somos planejadores natos, nós temos facilidade com facilitar processos, pessoas, lidar com, né, conflitos também. Então, e nos comunicamos também, né, de forma mais clara e, enfim, né, dia a dia, sala de aula, né, para quem trabalha com 30 alunos numa sala. Então, assim, já tem essas skills na ponta do lápis ali. Sim. Depois dessas habilidades, né, trazendo para o meu contexto aqui, como eu citei, muita curiosidade e muita vontade também de, né, o básico que a gente sempre está falando também, aprender. Então, quando eu estava em sala de aula, eu já sempre gostava de trazer, né, aulas que fugiam um pouco do comum ali de vamos abrir a apostila e vamos ler um texto. Então, filme, levar para o laboratório, mexer no computador, fazer né, redação no Word, enfim. Então, sempre ocupando esses espaços do uso de tecnologia em sala de aula. Isso lá atrás, em escola pública, inclusive, era bem desafiador. Então, essa curiosidade também me trouxe, né, possibilidades de também arriscar aplicar para essas vagas, inclusive lá no começo, né? Então, saindo de letras, indo para revisão, é super, né? Ok, é o quase que o esperado, né? Para quem faz letras, sai da sala, vai para revisão, tradução, edição, enfim. Só que aí eu me encontro também ali no momento de até ruptura, de que eu sou muito generalista para estar só no texto. Eu gosto de um monte de coisa. Eu gosto de tecnologia, eu gosto de filme, eu gosto de várias outros temas também, né, mas que interseccionam com educação, enfim. Então, a partir disso, quando eu fui fazer essa especialização em tecnologias e inovação para a educação, eu entendi ali o meu perfil, que era muito mais amplo do que e que me abria também outras possibilidades que não só ficar ali no texto propriamente. E aí foi a partir dali que, né, foi também o risco, claro, atrelado às oportunidades também, né, dos caminhos ali que se abrem, mas foi muito também de entender assim o meu perfil e de abrir também, né, para as outras possibilidades que não só a formação inicial, que não só a sala de aula. Então foi muito assim, eu vou ali fazer o roteiro, eu vou ali testar uma ferramenta nova, eu vou editar esse vídeo, eu vou aprofundar, porque também, assim, lá no meu contexto, eu pelo menos vi muito pouco, eu vi um pouquinho de didática, né, porque afinal licenciatura, mas vi muito pouco de outros autores e de outras possibilidades. Então foi também um reskilling ali, né, de atuação. Fui procurar outros autores, rever taxonomia de Bloom, rever John Dewey, rever vários nomes, né, da educação também, para poder me situar, né? Então, eu estou em educação, posso permear em várias outras áreas, mas eu também tenho essa base sólida aqui que eu consigo, né, ir adiante, enfim. E aí eu levo as habilidades que eu já tinha, né? Não preciso deixá-las no caminho, né? Muito legal. E as que você teve que se reorganizar, né? Se você pudesse até fazer uma coisa que o pessoal que ainda não é designer instrucional não consegue entender, depois a gente vai falar mais da rotina e tudo mais, mas assim, quais são as habilidades essenciais que te fizeram entrar na primeira vaga de designer instrucional e como você as adquiriu? Tá. Eu colocaria como primeiro, eu acho que a facilitação. Eu gosto muito da facilitação de processo. Facilitação assim, conectar pontes e pessoas, colocar numa sala aqui, numa reunião
e facilitar para, olha, vamos chegar no objetivo comum? Tá. Essa coisa do trabalho também com pessoas. Então, isso foi tendo que se desenvolver com o tempo, logicamente, porque é bem diferente eu facilitar ali uma, sei lá, uma atividade com uma sala de aula com 30 pessoas e depois vir para um cenário mais corporativo e de pessoas com, né, muito mais multidisciplinar e eu precisar fazer né, ter essas habilidades. Então, acho que isso foi sendo construído com o tempo, a facilitação. Busquei bastante ali no design, assim, busquei, né, bebi bastante das fontes ali de design, né, design thinking, enfim, e os processos de design em si, né, que estão aí vários populando aí a internet afora. E depois da facilitação, eu colocaria também, acredito que estou resgatando aqui Enquanto você a pensa, trajetória. eu acho que a gente pode até se aprofundar mais nessa ideia do design e também seria interessante, assim, para gente que já participou de processos corporativos, fica meio óbvio, mas imagine uma professora ou um professor que está sempre ali na sala de aula e a reunião mais corporativa que ela tem é a reunião de professores ou pais e mestres, né? Tenta explicar para alguém como esse processo de facilitação, né? E quais são os desafios? Eu imagino que são vários, mas principalmente todo mundo tem suas titularidades, todo mundo tem seus próprios processos. Você dá esse passo para trás, olha para a esteira como um todo e começa a conectar pessoas, né? Deve ter vários desafios aí. Conta mais como é esse processo de facilitação, design thinking, essa ideia de design como planejamento, que eu acho que é sensacional, mas muita gente ainda não conhece, acha que design é desenhar, né? E esses desafios que você encarou e está encarando. Boa. Saindo da mesa, né, na minha época a gente chamava de HTPC, não sei se em Já estado de ouvi São falar Paulo esse também. termo. Aham. Saindo da mesa, né, e olhando, né, com essa visão também bastante mais holística mesmo e sistêmica do processo, né, de, por exemplo, precisamos construir um curso, precisamos construir uma experiência de aprendizagem, né, então a gente precisa partir de um problema, né, qual que é o problema aqui que a gente tem? Então a gente coloca esse problema na mesa. A partir desse problema, quais são as necessidades também desse público, né? Então, bastante conectando ali, né, o processo de design com um olhar para o problema. A partir desse problema e dessa necessidade, o que a gente pode fazer a respeito? Então, a gente vai descobrir junto, né? Traçando ali um comparativo com, por exemplo, uma escola, né? A gente está em reunião, temos, sei lá, um problema de atraso, sei lá, de alunos, né? Então a gente precisa descobrir o porquê. E a gente vem para essa etapa de discovery, né, que a gente chama ali dentro do processo de design. E como que a gente pode descobrir, né? Conversando com as pessoas, fazendo entrevistas, olhando para dados, quais os dados que a gente tem, quais os horários que as Legal. pessoas estão chegando, por que elas estão chegando nesse horário e será que esse horário conflita com o outro? Enfim. E depois a gente, né, a partir desse olhar ali mais investigativo, né, do problema, eu parto para uma possível, mas não ainda, solução. E a partir disso, né, eu valido hipóteses também, então eu acho que é muito importante, até aqui para a educação, né, a gente tá livre e é um espaço muito amplo para a gente validar muitas hipóteses, principalmente no cenário de aprendizagem, né? Será que eu fazer um curso, sei lá, um curso híbrido vai atingir o objetivo de aprendizagem, um assíncrono não vai. Então, a gente tem essas possibilidades para validar hipóteses. Então, aí eu pego algumas dessas hipóteses e então vamos testar, né? Vamos prototipar uma solução, vamos testar diminuir o horário aumentar o horário da chegada para as pessoas não chegarem mais atrasadas, enfim, ou vamos trazer aqui aí vai muito do problema, né, e do perfil também do público, a forma como a gente vai trazer essa solução. E aí a gente testa, né, para entender se realmente deu certo. E aí, fazendo também uma outra analogia, né, isso é muito próximo de um plano de aula, né? Eu tenho um problema, meus alunos precisam aprender, sei lá, interpretar um texto XYZ para o Enem, e eu vou adaptar essa aula para aquele contexto, e se eu vejo que ela não funcionou, eu readequo,
e vou adaptando até encontrar ali uma solução que chegue mais próxima, né, do objetivo ali que a gente tem para resolver esse problema. Muito bom. Basicamente, Não, depois a gente põe o sensacional. E processo. as analogias são incríveis. Você pensou em mais alguma outra habilidade que você acha que foi relevante você desenvolver, ou você depois teve que desenvolver depois que virou designer instrucional, alguma coisa assim? Eu tive que desenvolver também, além de facilitação, eu acho que eu vou também para um lugar aqui um pouco mais filosófico, assim, talvez, de ler o ambiente. Legal. Né? Leitura, assim, por exemplo, eu estou atuando constantemente com pessoas altamente técnicas, então eu preciso muito fazer essa leitura do público que eu estou trabalhando até a gente chegar na solução de aprendizagem. Tem, né? Aí, para quem também não sabe, tem muita gente por trás, né? Até a gente chegar num módulo, por exemplo. Então, fazer essa leitura de ambiente, entender o público que eu estou lidando, entender as necessidades até desse público, a linguagem que ele fala e como que eu vou chegar, por exemplo, uma pessoa altamente técnica ou né, que vai co-criar comigo ali, por exemplo, um módulo sobre, sei lá, enfim, qualquer tema complexo. Como que eu chego nessa pessoa falando de educação e também trazendo termos técnicos de educação, falando do processo de educação e como que a gente vai construir junto uma ementa, um módulo, um objeto educacional, né? Então, é fazer essa leitura também dos diversos públicos que a gente também aqui, enquanto pessoas da educação que não estamos em sala, lidamos constantemente, né? Seja no corporativo, seja com freelancer, enfim, a gente está constantemente fazendo esse contato, né, com muitas pessoas. Então, acho que leitura também do ambiente, desculpa, foi muito necessário. E a gente também vai adquirindo muito com o tempo para entender. Aqui eu não consigo falar de taxonomia de Bloom ainda. Aqui eu vou ter que trazer várias analogias até a gente chegar no compreender. E aí a gente vai desenvolvendo junto, né? E você trouxe belamente essa questão da troca, né? Você não pode ter um processo seu, né? Tem muitas profissões que você consegue ter um processo seu ali que você decora até o processo, o que falar em determinado momento e tal. O que eu acho muito mágico do design instrucional e da gestão de produtos, que para mim tem muito a ver, é que você vai ter que ler, você praticamente vai ajustar todo o seu processo cada vez que você o fizer. Né? Então, sei lá, tô co-criando um curso com um especialista em blockchain. Eu vou ter que mostrar para esse cara, para essa pessoa, que eu efetivamente sei do que ele está falando, eu tenho credibilidade ou conhecimento suficiente para não para fazer o curso no lugar dele, mas para conversar, dialogar ali sobre o tema, para que ele confie na minha questão, no meu nível técnico e ele abra a mão de algumas coisas que ele tenha trazido para esse planejamento dessa pessoa. Né? Então, você tem que ser muito bom em design instrucional, você vai ter que saber um pouquinho ali sobre pessoas, igual você disse, e entender o que pode ser uma troca relevante para aquela pessoa. Às vezes a troca relevante não, eu quero fazer a gravação de boné, beleza, mas aí você vai fazer o módulo 1 mais fácil, menos técnico. Não, eu quero gravar de shorts ou gravar sentado, beleza. Mas a primeira atividade não pode ser tão prática quanto você está querendo fazer. Né? Esse tipo de coisa, assim, eu acho formidável, assim, eu acho muito legal. Perfeito. E aí a gente tem, né, já troquei muito com pessoas que querem atuar na área, né, e às vezes a gente tem aquele mito do script também, né, do roteiro. Vou chegar na minha salinha com o meu roteiro de perguntas para fazer para a pessoa técnica. Esquece, a massa é outra coisa, né, vai ser outra coisa. O próprio processo mesmo ali gosto muito de mixar também alguns outros processos que não só o AD, o SEM, porque às vezes, e assim, né, a gente tem que dar uma desapegada também, porque às vezes a gente não vai seguir aquele processo inteiro do início ao fim perfeitamente até chegar lá. Então, eu concordo muito com o que você trouxe, que é exatamente isso, essa jogada. Não tem script, tem o script, a gente, né, temos metodologias, temos conhecimento e aprendizagem, né? Temos referência, mas ali no dia a dia é outra coisa. E algo que você trouxe, né, essa questão da gente também, nós não somos especialistas, mas é legal a gente
minimamente saber do que a gente está falando. E eu gosto também de trazer o outro lado, né? Para a gente ter uma troca, né? Você é o especialista em blockchain e eu não. Mas também é legal quando você consegue trocar comigo, ou foi um pouquinho atrás, entender o que, que é um design de experiência, um design instrucional, ou, eu vi que existe um plano de aula para a gente fazer, tem um roteiro. Isso é legal, porque também a gente abre um espaço ali para troca e essa confiança múltipla, né? E eu acho que é um super desafio também para designers instrucionais em todas as esferas aqui, de tipo, olha o meu trabalho é super importante. Né? Então, ele é muito amplo e ele é muito importante. Então, a gente precisa ter essa troca até para... A gente tem um grupo de amigas que a gente sempre brinca, né? De fincar a nossa bandeira também Exato, eu da ia falar isso, é uma educação. bandeira, né? Uhum. Muito massa. E eu concordo plenamente. E tem duas pessoas com quem eu trabalhei que fizeram um trabalho sensacional, assim, que é a Fernanda Carvalho. Eu gravei um podcast aqui com ela. Ela é professora também no curso de Design Instrucional da EBAC. E o Pedro, que ainda está na EBAC lá, representando o time de produtos da EBAC, o último remanescente. E eles são tão bons no design instrucional, mas eles também são tão bons nas áreas em que eles eram product owners, que era tecnologia o Pedro, e design gráfico e toda essa parte mais criativa a Fernanda, que eles levaram a bandeira do design instrucional para os especialistas com quem eles trabalhavam e co-criavam. Né? Então, eles chegavam com o processo já falando, vamos falar de variável assim, vamos falar de banco de dados e não vamos falar de programação assíncrona não, nesse momento, não sei o que. O cara, mas como é que você está trabalhando com educação e sabe tanto assim de programação? Não, eu tenho que saber, meu trabalho. Mas qual que é o seu trabalho? Design instrucional. Aí eu via reuniões, às vezes eu entrava em reuniões, eu passava por eles no escritório, eles estavam falando o que era o design instrucional para um especialista em ciência de dados, por exemplo. Né? Então Legal. eu já tive experiência assim também. Então é trazer essa bandeira de que as coisas conversam, as coisas conseguem se transmitir, né? Se converter ali, se você souber ressignificar. E falando em ressignificação, muitas pessoas têm uma mentalidade, na verdade, têm uma pré-concepção de que existe uma receita pronta para tudo. E aí não só para o design instrucional, mas, por exemplo, eu quero te perguntar mais agora dos seus processos seletivos, das suas rotinas ali dentro das empresas e tudo mais. E as pessoas têm essa concepção de tipo assim, vou fazer esse curso, vou criar meu portfólio, vou decorar as perguntas e, como diz a galera, é nóis. E não é bem assim, né? Então, tem toda uma leitura de contexto, tem toda uma questão de regras de negócio de cada empresa, né? Então, pontualmente, assim, antes da gente falar de entrevista e rotina, quanto de design instrucional realmente, assim, de tecnologia, metodologia, planejamento, coisas que você vê num curso de design instrucional, você realmente usa nos primeiros dias ou no processo seletivo e quanto você reaproveita para uma outra empresa, né? Então, coisas essenciais, referências de design instrucional, e quanto é regra de negócio da empresa. Ou seja, tipo, você chega lá, não, beleza, você é designer instrucional, só que aqui a gente faz assim, a planilha não é mais no Gira, é no Excel, e é tudo... Quanto que é básico, essencial e fixo e quanto que é do negócio? Do negócio 70%, o básico 10, essencial 10 e fixo 10. Em nenhum desses lugares que eu passei, que você citou, e em freelancers, nenhum lugar foi igual. Desde a planilha da ementa, da matriz instrucional, até o Gira, Trello, Excel, trabalhar no Google, trabalhar na Microsoft, trabalhar com Teams, trabalhar com Meet, nenhum. Isso Então, é é muito bom. é muito específico. E aí, quando a gente chega, né, na entrevista, o essencial, eu sei, né, o planejamento de uma experiência de aprendizagem. O planejamento, o método que eu vou usar, as metodologias ativas, teorias de aprendizagem, essencial, né? É a nossa base. Show de bola. Todo o resto vai ser aquilo que a gente já falou: adequação, uma remixação, entender o contexto, entender o cenário. Então, acho que é isso. É bem. Nossa, já É virou um corte total. aqui pro Instagram, já, só essa sua fala. Porque assim, o pessoal acha que tem
uma regra pronta que você aprende, vou fazer a mesma coisa no Itaú, vou fazer a mesma coisa na Lura, né? E não tem a base. E aí o que você disse me lembra uma coisa muito importante, que até vou perguntar como você fez para processo seletivo e para recrutamento, que é assim, uma coisa que o pessoal de casa tem que levar em consideração. A primeira pessoa que vai ver o seu currículo não é designer instrucional. Ela não entende tanto de design instrucional quanto ela deveria. A primeira pessoa é uma recrutadora. Ela pode saber um pouco, mas ela não sabe muito. Então, assim como a Ana que acabou de falar, empresa A usa Microsoft SharePoint, empresa B usa Google Drive. Se não tiver Google Drive, ou pelo menos se não tiver uma correlação em software de gestão de ativos na nuvem, software de gestão de documentos na nuvem, no seu currículo, se tiver Google Drive ao invés de SharePoint, para essa pessoa, muito provavelmente, você já vai ser descartada. Então, essa ressignificação do próprio currículo, da experiência, sem mentir, é claro, já vi gente mentindo. Sim. Mas se você consegue pegar o requisito básico de uma vaga e ressignificar para o que você já fez ali, com termos parecidos, ou na sua autodescrição, dizer que você tem aqueles requisitos básicos, você consegue entrar numa vaga. Eu gravei podcast aqui com, se não me engano, André, me perdoe se eu não lembrei seu nome direito. Ele tinha acabado de sair da academia, da educação tradicional, e tinha entrado no design instrucional de uma grande empresa, que eu não me lembro agora também, a memória está falhando. Tá tarde, já está quase à noite, né? Então, conta para o pessoal como é que foi esse processo assim, das primeiras vagas, como que foi essa transição, essa preparação de currículo, esse ajuste de narrativa, como é que foi a entrevista, conta o que você puder para o pessoal, Ana. Boa. Eu acho que a gente precisa partir das skills mesmo, né? Então, por exemplo, ao invés de colocar Google Drive, SharePoint, ferramentas de organização, ferramentas de gestão, né? E aí elas são amplas, eu posso atuar com várias ferramentas de gestão, né? Desde um Excel até um Trello da vida. Adequação também a ferramentas específicas, né? De design instrucional, que são bastante usadas desde o PowerPoint até um Articulate da vida. Também de forma ampla, né? Capacidade de construir objetos de aprendizagem em ferramentas autorais, não preciso citar quais, né? Sim. Afinal, existem muitas e múltiplas. Então, trazer esse olhar mais genérico também e esse olhar do planejamento, né? Então, eu tenho habilidades de gestão de projetos, gestão de produtos, eu consigo planejar, eu consigo facilitar processo, eu consigo conduzir também e gerenciar pessoas, porque a gente, né, afinal, facilitar uma reunião são pessoas, a gente Sim. está constantemente também gerenciando pessoas. Então, vou muito nesse lugar de olhar as habilidades mesmo, né, tanto soft quanto hard, mas fazer essa tradução, né, da ferramenta para o que de fato você faz com essa ferramenta. Porque eu posso. O que ela significa, né? O Excel, né? Excel não diz nada para o recrutador. Agora, se eu consigo extrair e analisar insights a partir de ferramentas, né, de planilhas, já é opa, vou olhar para essa pessoa aqui, né? Porque ela consegue utilizar o Excel para analisar insights, extrair dados, por exemplo. Sim. Então, vai muito fazer essa tradução. Foi algo que eu fiz muito, inclusive quando eu só trabalhava com texto, assim, só com revisão. Só que, assim, depois eu pensei, eu trabalho com texto, mas o que eu faço com o texto? Eu consigo fazer roteiro, eu consigo fazer objetos de aprendizagem, eu consigo, né, fazer muitas coisas com o texto, não só revisar o texto. E aí isso vai ampliando também, né, as possibilidades de atuação, enfim, e de aplicação também para vagas, né? Sem dúvida. Você pode contar para o pessoal sobre o início dessas entrevistas, desse processo de recrutamento? Como que foi, assim, você tem duas experiências muito interessantes, que é uma EdTech, e uma das primeiras do Brasil, se não a pioneira da educação tecnológica, mas Sim. que é a Lura, né? Mas, e um banco que é um símbolo de tradição, de processos rígidos e tudo mais. Que você pode contar para o pessoal, assim, como é que foi a preparação? Claro, coisas que não são confidenciais, né? Como é que foi projeto prático? O que você pode falar para o pessoal? Tá. Para a EdTech, acho que o perfil, assim, que eu percebi como padrão até para eu aplicar, e também acho que ajudou bastante tanto para a EdTech quanto para Itaú agora, né? Pensando em Itaú. Um perfil bastante, assim,
a percepção era sempre de um perfil, né, à medida que a gente vai evoluindo nas entrevistas, de um perfil voltado também para a gestão ágil. Então, assim, como que você gerencia os projetos? Né? Então, né, você conhece agilidade? Você já trabalhou com agilidade? Você já conhece como que funciona o Scrum? Enfim, muito também de facilitação. Então, como que você lida com pessoas? Como, né? Me conta aí um evento fatídico com alguém ou com algum processo ou alguma situação em que você teve que mediar um conflito. Então, né? Muito ali também na comunicação, facilitação. Sim. E da parte técnica, muito como que você resolve problemas de forma simples. Então, assim, né, eu tenho um problema, que eu tenho sei lá, tenho uma ideia para uma experiência de aprendizagem, né? Como que você começaria a resolver essa necessidade de aprendizagem? Né? Da onde você partiria? Então, aí a gente começa a conectar também os pontos ali, né? Tanto em entrevista quanto depois no dia a dia, a gente vai ver isso depois, de fato, na prática, né? Mas é muito como nós fazemos. Então, percebo muito em todas, né, que eu passei também, que é muito menos sobre o que eu sei, né? Qual metodologia, qual autor, né? Qual curso eu fiz, mas o como. Como que eu extraio tudo isso todos os cursos que eu fiz e as experiências, né? Como que eu extraio isso e trago para essa realidade? Sim. E aí existem, né, pontos ali, né, que vão existir testes. Aí os testes dizem muito também sobre a forma como a empresa trabalha, né? Os testes já trazem esse pedacinho, né, de como que é o dia a dia. E também talvez não existam testes, então vai depender muito ali do propósito, né, da vaga também para atuação. Na área que eu estou hoje, no Itaú, eu fui a primeira pessoa que entrou ali como design instrucional na área mesmo. Uhum. Então a gente está construindo ainda alguns processos e estou bem focada na parte de tecnologia mesmo, né, Legal. desde ensino de linguagens até produtos da AWS. Nossa, que E legal. então é muito sobre o como, né? Então, assim, eu não sei nada de AWS, não sabia nada de AWS. Só que como que eu vou extrair um insight ou como que eu vou aprender um pouquinho sobre o produto para estar mais preparada para chegar ali no processo, chamar as pessoas técnicas e, ó, vamos desenhar a partir disso uma experiência X, Y, Z. E aí vai muito Show de disso, bola. né? E eu imagino que a EdTech seja mais informal nesse sentido de processo do que um banco, né? Como é que você poderia descrever para o pessoal a rotina, um dia a dia, assim? Tem gente que até fantasia, assim, romantiza. Nossa, designer instrucional, trabalho remoto. Nossa, deve ser muito legal, sem rotina fixa e tudo mais. O que você pode contar para o pessoal, assim, no nível de detalhe da rotina de como era na EdTech, ou talvez, até no Freela, se você quiser também, em comparação com o banco, depois nessa transição de rotinas, de ritos e tudo mais. E seria muito interessante, tem gente que não sabe o que é ágil. O pessoal ouve ágil e acha que é fazer as coisas correndo. Depois se você puder explicar para o pessoal, vai ser legal. Boa. A gente está num momento de transformação digital, né? Então, eu diria que hoje a gente tem essa ideia, né, do banco e os processos, mas ali dentro a gente trabalha com agilidade, então a gente está nessa constante transformação digital, então a gente tem essas possibilidades e enfim, a gente consegue trabalhar dentro ali da metodologia ágil. Então, para quem não sabe, né, só um recorte aqui, né? É uma metodologia, você pode depois fazer uma pesquisa mais profunda, né? A gente chama mais, costuma utilizar o Scrum, às vezes o Scrum com o Kanban, mas normalmente essa metodologia ela é construída a partir de sprints, né? Que eu chamo de sprints, que são tempos dentro, né, de uma cadeia ali. Vamos pensar, tenho 30 dias, nesses 30 dias a gente vai trabalhar 2 semanas, essas 2 semanas são uma sprint. E aí dentro dessa sprint a gente tem um planejamento para construir, por exemplo, um módulo de um curso. Então a gente constrói dentro dessa sprint. Então, tanto na EdTech quanto hoje ali no, né, a nível corporativo,
trabalho com agilidade. E aí eu esqueci a pergunta que você tinha feito antes. Como que é a rotina, essa questão de Tá, processos numa edtech e num banco, assim? Se você puder narrar, sei lá, uma semana típica para você, eu acho que o pessoal ficaria muito empolgado. boa, boa. Uma semana, tanto eu acho que, né, fazendo esse recorte da transformação digital, então o uso da agilidade, enfim, né? Em ambos os cenários, uma rotina típica é participar de uma planning, que a gente chama, né? Que é o dia ali vou começar desde o início da sprint ali, a gente participa de uma planning junto com gestores de produto para decidir o que a gente vai construir ao longo dessa sprint. Então, vamos supor aqui que a gente vai construir um módulo, ou uma trilha de aprendizagem, ou um pedaço de um curso inteiro, né? Os cursos ali que a gente vê na Lura, por exemplo. Então, nessa sprint, a gente vai construir isso aqui, cada pessoa tem ali o seu papel, né? A pessoa conteudista, a pessoa design instrucional, a pessoa transcritora, a pessoa editora do vídeo, enfim. Então, no dia típico, né, basicamente é ligar o computador, participar de uma daily, que a gente chama, que é trazer para o time, para dar visibilidade do que eu fiz ontem e do que eu vou fazer hoje, e se eu tenho algum impedimento. E aí, depois da daily, começam os trabalhos ali, e aí, né, trazendo para o que eu mais faço hoje, também fazer bastante ali em EdTech, que de novo, né, essa palavra vai surgir milhões de vezes, facilitar o processo. Alan, conseguiu gravar aquela aula ontem? Vamos sentar aqui, vamos ver se tem algum impedimento, vamos ver o que funciona para você aqui, vamos fazer um teste, vamos fazer uma aula teste. Ei, aquela documentação está pronta? Vamos sentar junto? Vamos fazer junto? Não tô travado aqui nessa atividade avaliativa que eu preciso, né, construir para final da sprint. Vamos sentar, vamos construir junto. Então é muito de fazer essas puxadas, essas facilitadas e conectar as pessoas, entender se elas precisam de ajuda e ajudá-las e ajudar a construir também o processo. Então, assim, no trabalho remoto, então, é tipo Teams e mensagens o dia todo. Então, de novo, a comunicação, né? Comunicação muito assíncrona também, até para a gente conseguir exercer o, o trabalho em si, né? Conseguir ser produtivo ali também, bastante comunicação assíncrona e bastante empatia também para lidar com situações. Então, às vezes, a gente vai conseguir construir um módulo na sprint inteira, porque Sim. somos pessoas, então existem ali alguns imprevistos no meio e tudo bem, a gente, né, revisa isso, revisita isso, mas está muito nesse lugar eu acho que a rotina do DI é a rotina oh, vamos cocriar aqui, vamos terminar isso aqui, vamos fazer essa aula aqui, já gravou? Então é E muito isso. algumas pessoas confundem ser DI ou ser Product Owner, que você está descrevendo, então é um DI bem pro lado de Product Owner mesmo, né? Algumas pessoas confundem com um cargo de gestão de pessoas. Né? Só pelo fato de você poder ir lá e dar esse, tá precisando de ajuda aí? Deixa eu te ajudar. Lembra da sprint? Preciso desse roteiro, preciso dessa edição. Como você equilibra isso para não virar uma pessoa mandona, para não tomar esse esporro de tipo assim, você não é minha chefe, não, cara. Né? Como é que a gente faz para manter um equilíbrio nessa colaboração e não nessa gestão, né? Não nessa, né? Você não está dando ordem para a pessoa, você está Exatamente. organizando o produto para que as coisas aconteçam de forma fluida. Boa, bom ponto, inclusive. Né? Não é o old do microgerenciar, né? Ou, terminou isso aqui para eu revisar, para eu dar uma olhada, para eu validar didaticamente, não é isso. Isso, a própria metodologia ágil já traz, né, também essa coisa da gente ter autonomia, né? Todas as pessoas têm autonomia para construir, né, o que foi designado para elas construírem. Então, aqui, esse processo está muito no lugar daquilo que a gente falou lá atrás também, da confiança, né, entre um trabalho do outro e do entendimento da relevância de que o DI dentro do processo é melhor e com certeza muito melhor do que eu sozinho no processo. Sim. Então, é muito esse
essa relação mesmo, né? Eu estou construindo meu conteúdo, existe uma pessoa design instrucional para me ajudar nesse processo, então a gente vai fazer junto, a gente vai co-criar. Então vai muito também do entendimento, né? Aí se eu não contextualizo, se a pessoa não conhece como eu trabalho, essa pessoa tá mandando em mim, tá pedindo para eu gravar uma aula aqui, tá me chamando para gravar junto comigo, tá louca? Então vai muito nesse lugar de estou aqui, né, para construir junto, né? Você traz o tijolo, trago a argamassa e a gente vai levantar essa parede. Né? Não necessariamente eu vou ficar ali, a gente já levantou essa E parede. é um acordo, né, que você meio que estabelece antes, né? Eu lembro quando a gente fazia isso muito mais frequentemente, sentava com o professor e era nítido, né? Era fácil de identificar o professor com quem houve um acordo antes, no começo, assim, ó, toda semana eu vou te chamar, eu vou estar aqui para te ajudar. Eu não sou o seu gestor, mas a gente está co-criando, eu sou o dono desse produto aqui, e então eu vou ajudar você a ter o melhor produto possível, tá? E tinha claro, aquele que nada foi dito. Então o professor, ele se sentia gestor do designer instrucional às vezes, ou sei lá, uma confusão de títulos. E aí quando tinha que ter uma diversidade, tinha que ter uma cobrança, a frase era essa: ei, você não manda em mim. Então tem que Sim. ter esse acordo, né? Tem que ter esse acordinho estabelecido antes. Uhum. E é um acordo, e diria até que, e aí é um dos desafios, né? Por todos os lugares também que a gente passa. Cultural, de olhar também para a pessoa da educação que está num time, por exemplo, multidisciplinar e diverso, e entender o quanto ela é necessária ali, né? Afinal, ela está ali justamente para facilitar isso, né? Para Uhum. proporcionar que o curso tenha, né, um começo, meio e fim, tenha uma lógica, tenha uma didática, tenha uma adequação, tenha um objetivo claro, bem definido, né, porque senão, né, não existiríamos. Então, assim, algo também bastante ligado ali a entender a relevância, né, Sim. desse processo. Dá um método para isso tudo, né? Sim. Sensacional. Antes da gente migrar para tecnologia, tem algum comentário, alguma dica, alguma coisa que talvez eu não tenha perguntado que você queira compartilhar com o pessoal? Eu acho que não. Essa Se questão mais do surgir, a dia a gente dia, né? Então, acho que cobrimos bem, né? cobrimos, Muito cobrimos. bem. Qualquer coisa, o pessoal comenta a dúvida que a gente faz conteúdo adicional. Boa. Ana, eu queria muito falar com você sobre Learning Analytics. Eu ouvi esse termo há uns anos atrás. No Brasil ainda não é muito disseminado. Acabei fazendo um curso sobre isso, né? E você acabou entrando lá também, foi uma coincidência bacana. A gente já estava conectado no LinkedIn, você acabou indo lá para esse curso. Eu também tenho um curso de inteligência artificial que foi o acidente mais feliz da minha vida. Eu já dava aula de inteligência artificial um tempo atrás, antes de virar hype. Tem o curso na Descomplica de graduação, pós-graduação, que tem muito da base ali de programação e tal, e decidi documentar os meus aprendizados de inteligência artificial generativa num curso. Então, desde chat GPT, a Bard e tudo mais, até como criar um bot, criar um tutor, criar tudo bacaninha. E eu tô vendo, assim, tô com quase 1.000 pessoas no curso de inteligência artificial e a maioria é professor. É sensacional isso. E assim, eu tô fazendo todo esse preâmbulo porque as pessoas, muitas estão com medo, muitas estão rejeitando tecnologia como um todo. E as que estão aceitando, elas estão se transformando em agentes de mudança. Então, só para contextualizar, você tem um professor usando o chat GPT para criar sistemas de análise de dados, assim como a gente faz no curso de Learning Analytics, para criar roteiros de expectativas para dar para os alunos. Então, assim, tenho aqui os objetivos de aprendizagem. Vocês vão ter que fazer isso, mas o como vocês vão apresentar isso para mim não importa. Pode ser um podcast, pode ser um documentário, pode ser um vídeo feito no celular, pode ser uma série de TikToks, mas tem que ter isso aqui de conteúdo, tem que ter esses requisitos técnicos, vai lá e faz, a gente avalia depois. E tem um professor que nunca programou na vida, nunca modelou uma coisa 3D na vida, um ativo 3D, e está fazendo modelagem 3D de moléculas e fazendo situações imersivas 3D para aquele Google Cardboard assim com celular, para os alunos aprenderem de forma mais imersiva. Só Legal. de falar eu já me arrepio as costas inteiras Uhum. aqui. Massa. Então assim, é uma autonomia técnica sem precedentes, né? E eu não estou nem falando para quem quer empreender, para quem quer ter o próprio negócio, estou falando para quem está na sala de aula, está contente, mas vai melhorar ainda mais, vai aumentar o tempo de acúmulo de informação, o tempo de síntese, o tempo de criação de coisas, né? Criação de coisas inimagináveis há
3 anos atrás dentro da sala de aula. Eu quero ouvir de você como é que você está lidando com isso, quais são suas perspectivas, qual é a sua opinião. Tem gente que não gosta, tem gente que diz que isso vai atrapalhar, realmente tem riscos e desafios, mas conta mais sobre isso, dados, inteligência artificial e essa parte tecnológica que você disse que gosta. Boa, legal. O ano era 2023, janeiro, né? Aí o resto da história todo mundo já conhece, né? O ChatGPT e o boom de todas as ferramentas. Sim. Aí eu vou começar primeiro por dados. Agora, assim, não sei das pessoas que vão assistir, se identificar. É super difícil, principalmente quando a gente faz freela, né? A gente recebe uma demanda, a gente faz a etapa ali de análise, a gente constrói uma experiência de aprendizagem e a gente entrega. E a gente nunca mais fica sabendo se aquilo deu certo, né? Quais são os dados? Né? Será que as pessoas acessaram? Será que não? Será que elas aprenderam? Será que elas realmente fizeram aquela avaliação que eu planejei na matriz instrucional? Eu fui essa pessoa, eu nunca soube se realmente, né, aquela etapa do AD lá que a gente coloca, né, a implementação e a avaliação lá no final, mas no fundo, né, ela é um contínuo, mas aquela etapa ali, principalmente falando aqui de projetos freelancer, né, eu nunca soube depois o que aconteceu com a experiência que eu construí. E isso sempre me incomodou. Eu queria muito saber, porque afinal a gente faz análise prévia. Ah, o público é esse, a idade é essa, legal, temos um contexto. Mas e depois? Funcionou? Não funcionou? Cadê os dados na minha mesa? Eu nunca tive os dados na minha mesa. Então, isso sempre me incomodou. E aí, né, eu acho que isso é muito recente também, né? Você citou o seu curso. Aí tem um livro recente também da Megan Torres, que é o Análise de Dados para Design Instrucionais, que é bem legal. Inclusive, recomendo. Andrea Filatro também tem um bacana. Learning Ciência de Analytics, dados na educação, né? Ela chama de ciência de dados na educação, né? Isso, bom. E tem o Learning Analytics também, que é da editora Senac, na Amazon, que tem para Kindle. É bem bom também. Então, para mim, super recente. Inclusive o termo, sei lá, eu acho que eu conheci, se a gente está em 2023, 2022, 2021 para 22, super recente. Learning Analytics. Ah, legal. Beleza, e aí, né? Como que eu começo? E aí foi surgindo esse interesse por entender, né? Não só a etapa de análise ali, mas durante e o depois, entender o que está rolando aqui no meio dessa experiência, né? Quais os dados que existem, né? Como que as pessoas estão aprendendo, o que elas mais acessam, né? Quem são elas, enfim, isso deu certo, isso não deu, enfim. Então, foi muito desse interesse de me aprofundar mais nisso, de entender melhor, né, essa etapa, que para mim, na minha atuação, quando a gente é professor, a gente lida com isso, né, naturalmente, notinha, quantas pessoas, né, enfim. Mas para essa área especificamente, não. Então, beleza, comecei ali, ainda estou engatinhando, bastante no entusiasta, mas tentando entender também bastante o quanto isso pode ajudar, tanto enquanto design instrucional, quanto em algo até maior, né, em gestão mesmo da aprendizagem, né, como que eu conecto os dados de uma plataforma aos dados de avaliação, como que eu faço essa convergência aqui para entender como que eu readequo essa experiência de aprendizagem, reanaliso, enfim, né, oferto essa experiência de outra forma, em outro formato, enfim. Então, tô nesse lugar de estudo, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. E aí tem até um meme, né? Que diz que na vida a gente precisa se importar com 3 coisas: aprender Excel, inglês e não deixar, acho que alguém te abalar, alguma coisa assim. E aí o Excel, putz, vou ter que aprender Excel agora, né? Então, assim, um pouquinho de Excel, um pouquinho né, pouquinho de Python, um pouquinho de entender como que funciona o banco de dados e tal. Vai aprender bastante de Python lá no curso, hein? Boa. E aí veio o boom, né? Janeiro. Aí volta para janeiro ali. Inteligência artificial. Ah, inteligência artificial é isso, é aquilo, bora usar e tal. E às vezes a gente esquece que por trás dessa inteligência artificial, né, a gente está lidando com uma massa extrema de dados. Uma gama, né? Afinal, são os dados que, né,
fazem a coisa toda acontecer. E aí, para a educação, e é algo que eu tenho pensado muito e discutido também, né, nos, nos lugares assim que a gente passa, enfim, beleza, a IA está aí, já chego lá, né, o quanto ela tem esse potencial de nos ajudar, mas como que a gente está tratando hoje, ou como que a gente vai implementar, por exemplo, uma IA num cenário XPTO, sei lá, um chatbot numa plataforma, ou dentro do LMS gigante, ou dentro de um cenário corporativo, né? Como que a gente vai implementar se a gente precisa dar um passinho atrás ainda, entender quais os dados, né, a gente está lidando, com quais dados educacionais e conhecimento a gente está lidando, como que a gente está gerenciando esse conhecimento, esse conteúdo, quais são as fontes dele. Então, aí eu vejo um mar de oportunidades até para outras profissões, né? Curadoria técnica, curadoria de conteúdo, curadoria de chatbot, gestão de conhecimento, enfim, N possibilidades, né? Exatamente. E aí, beleza, vamos olhar então, né? Porque o chat mesmo a gente sabe que ele pegou a internet inteira para dentro dele, né? Então, assim, aí tem todas essas questões, né? Que a gente já está bastante habituado em conversar sobre ética, viés, às vezes ele erra, sim, quase sempre, né? Então, depende do prompt, é importante validar. Então, a gente chega nesse lugar de quais os dados a gente tem e o que a gente quer, né, com essa ferramenta. Acho que aqui o grande cerne é o que a gente quer e qual problema a gente vai resolver também com ela. Porque nem sempre pode ser que ela resolva. Sim. Né? E aí é algo que eu sempre trago também, né? E há para quê e para quem. E aí a gente chega né? A gente volta lá atrás do problema. Então, quais problemas a gente quer resolver? E aí a gente consegue, né? Obviamente, aqui eu tenho um olhar, acho que eu tenho um olhar mais caminho do meio. É incrível, mas tem aquele lugar também, tá, vamos com calma, acho que é legal, né? Então, estamos aqui, temos muitas conquistas, tais, né? Você acabou de mencionar aí professores usando, isso é incrível. Temos muitas conquistas, também temos muitas coisas para lidar, né? Sim. Principalmente com questões aí éticas, enfim. Psicológicas também, né? Exato. Mas, assim, no fim do dia, né? Eu ainda estou muito nesse lugar de qual problema eu quero resolver com a IA. E aí, no campo educacional, a gente consegue, né, listar alguns, por exemplo, essa otimização, essa análise de dados mais rápida, tentar personalizar, mas, de novo, né, com quais dados a gente vai personalizar, como a gente vai personalizar. E aí eu enxergo também que também tem um marzaço de possibilidade para quem é da educação atuar nisso. E aí é algo também que eu sempre trago. A gente, nós da educação, a gente tem que muito ocupar esses lugares também, né, de tecnologia porque no fim do dia também, quem está cuidando, por exemplo, da gestão do conhecimento para criar uma personalização da aprendizagem é de educação? Se não é, quem está ali de educação? Então, assim, tem várias possibilidades para a gente estar ali, né, para a gente ocupar esse espaço e, eu consigo ajudar aqui, né? A gente consegue treinar Eu consigo associar, né, conceitos da educação, aprendizagem, né, com conceitos tecnológicos. Sim, e eu consigo te ajudar, né? Você é uma pessoa técnica, a treinar uma máquina ali para, isso aqui, esse conteúdo é introdutório para tal coisa, é intermediário, enfim, né? Então, para a gente chegar naquele nível de personalização que todo mundo está falando, né? E aí até postei esses tempos no LinkedIn, até para puxando algumas pessoas para um papo, porque legal, tá super, né, em alta, todo mundo falando, usando prompt, o chat, e tem um monte de ferramenta que surge, né, milhões aí por dia. Muitas. E aí eu fui muito nesse lugar também de, eu quero ver a coisa funcionando, alguém tá usando e tá funcionando, eu quero ver o negócio funcionando, assim, de fato, né, personalizando de fato. Então, a gente ainda tem poucas evidências também do que funciona e do que não funciona. Isso falando de generativa, né? Os outros lugares a gente já tem mais evidência. Então,
Mas, enfim, né? Eu acho Eu já estou que. fazendo meus estudos aqui, estou com um bot de aprendizagem de idiomas. Ó, legal, Pois eu compartilho mais detalhes. legal. E desafios, Ana? Assim, eu vejo vários desafios psicológicos. Eu acho que o algoritmo ele tem uma tendência por questões de sobrevivência, toda entidade minimamente ativa quer sobreviver. Então, o algoritmo busca atenção. Então, para ter mais atenção e se manter vivo, entre aspas, né? Ele vai reforçando alguns vieses que nem sempre são bons na gente. Né? Então, as preferências, alguma coisa que a gente tinha um gosto, uma vontade em determinado momento, acaba virando uma tendência muito recorrente em redes sociais e no próprio chat GPT ou inteligências artificiais distintas aí. Hoje já se fala de companheiras de IA, companheiros e companheiras de IA, né? Como se fosse uma namorada, um namorado mesmo, que não sabe falar não. Para algumas pessoas que estão nos ouvindo pode até parecer engraçado, mas é uma realidade muito grande. Existe uma taxa de solidão muito grande no mundo inteiro, especialmente depois da pandemia. Mas assim, eu queria falar com você mais de desafios para a educação. Hoje eu vejo um desafio que os designers instrucionais estão resolvendo devagar, mas é muito mencionado no livro Trabalho e Educação. É um livro que está virando quase que uma bíblia, de tão bacana que é esse livro. Ele vai desde o começo assim da história do trabalho, da história da educação até os momentos atuais. Assim, e ele tem até um quiz entre os capítulos para você se avaliar. É sensacional, uma experiência de aprendizagem num livro completamente diferente. Assim, eu recomendo, eu já postei sobre ele, eu vou postar mais no Instagram. E lá o que você aprende muito é que a educação não deveria ser somente para o trabalho. Você não devia aprender Learning Analytics porque você quer um trabalho de consultora, uma vaga mais bacana, trocar de empresa e tudo mais. Você devia aprender pelo ato de aprender, de se tornar uma pessoa melhor. E quanto mais a tecnologia está tomando a educação, mais a educação está virando uma coisa meio binária. Então, tipo assim, vai ajudar a arrumar um emprego novo? Então, bacana. Não vai ajudar? Então, corta. Vamos fazer slice até chegar no cerne aqui. Então, essa habilidade, esse portfólio, esses códigos aqui que você apresentar no seu portfólio, você vai arrumar um emprego. Todo o pensamento crítico, a filosofia, a história, as datas, vamos tirar porque não tem tempo. Vamos competir pela atenção. Esse é um grande desafio. Como você enxerga isso? Como que você acha que os designers estão fazendo para trazer mais da educação pela aprendizagem mesmo, não só necessariamente para arrumar um emprego, que eu acho que é muito válido, mas não deve ser o único motivo, e outros desafios que a tecnologia tem trazido aí para a educação pontualmente. Ou se quiser trazer fora da educação também, fica à vontade. Boa. Acho que você pontuou bem aqui, deu até um overview legal. Saiu um relatório recentemente do sistema FIAP, e ele tem lá vários insights, enfim. E um deles, até ele traz esse cenário de, ok, né, estamos todo mundo aqui olhando para a tecnologia, mas a gente também agora vai ter o desafio, né, dessa atenção e de olhar para a pessoa que está ali aprendendo, né, olhar para a pessoa aluna. E aí uma das várias tendências, né, inclusive isso o relatório deixa muito claro, de novo, eu digo de novo porque eu tô desenhando experiência de aprendizagem para o digital faz muito tempo. Então, até tiro de novo. Agora a gente está num lugar de tendência também, não só tendência, mas de colocar nossa atenção em habilidades humanas e em experiências que toquem humano para humano. Por exemplo, cohort, comunidade de aprendizagem. O relatório até traz possibilidades, né, de trabalho com as pessoas, que não só essa coisa mecanicista, né, e tecnicista do vou estudar para trabalhar, mas outras habilidades que a gente deixou, assim, né, aqui eu tô falando, não vou generalizar porque eu não tô mais na sala, né, Sim. mas habilidades como a própria comunicação, um teatro, uma roda de conversa, uma roda de leitura, habilidades humanas, né, propriamente. Então, eu vejo como desafio a gente puxar essas pessoas para trazer atenção para isso, né? Assim, quando eu dava aula, o celular, o smartphone estava começando a entrar na sala de aula. Bem
assim, eu não tinha smartphone, eu tinha um Motorola StarTAC. E aí eu fico imaginando, depois, né, de algum tempo, fico imaginando como é hoje, né? A gente compete com tudo, com TikTok, com um monte de coisa, agora com várias ferramentas também de IA. E o quanto, eu acho que isso você já, acho que pontuou muito e eu reforço isso, né? O desafio está exatamente construir experiências de aprendizagem que conectem humanos com humanos. Legal. Aprender junto também, né? Aprender junto, né? Aprendizagem social lá do Bandurra. E olhar muito para isso, né? Para esse lugar assim de, eu acho que eu traria isso mesmo de Antes de aprender a conviver, né? e aí essa coisa, né, que você trouxe, eu fiquei até reflexiva aqui, né, do trabalho, de aprender pro trabalho, né? E tá muito forte isso, né? Tá cada Assim, vez qualquer mais. curso, isso aqui vai me ajudar tal coisa lá no trabalho, né? E aí minha vida, né? Minha vida social, minha vida É, quando eu desligo um dispositivo, né? Como que ela fica? sensacional. E os jovens, a gente ainda vem de uma geração, eu também, quando eu dei aula, o celular estava entrando assim, e hoje eu nem imagino como é que seja, né? Então eu fico imaginando esses jovens pós-pandemia, né? Então tem muito jovem aí que já tá numa geração de poucos irmãos, poucos primos, criado em apartamento, e aí no apartamento pós-pandemia, e o jovem é tão moldável que se criar um hábito de ficar só em casa, no computador, no videogame, estudando em casa, rapidamente esse vira a vida dessa pessoa, né? É difícil de Uhum. mudar. Então eu fico imaginando essa educação voltada só para trabalho, e aí as pessoas não se interessam por estudar, porque não necessariamente estão pensando em trabalho, elas estão pensando, sei lá, em diversão, em se conhecer, em se melhorar. E aí não veem mais a educação como um meio de autoaprimoramento, né? Isso é bem triste de imaginar, né? Então, Sim. eu acho que o designer instrucional ele vem para esses meios corporativos trazer essa mensagem. Beleza, vamos ensinar ciência de dados, mas ó, a gente tem que ensinar pensamento crítico, porque se ele não for cientista de dados, mas for trabalhar com gestão, ele vai poder aplicar esses conceitos. Então, vamos fazer analogia, vamos trazer outros exercícios, exemplos práticos distintos, né? Então, acho que o design instrucional é essencial nisso. E eu não canso de levantar a bandeira, igual você falou, que tipo, qualquer um pode gravar uma videoaula. Qualquer um pode pensar numa sequência de módulos ali e tudo mais, não tem problema nenhum. E às vezes uma pessoa técnica, não designer instrucional, pode até fazer um bom trabalho, tão bom quanto um designer instrucional. Mas a pessoa do design instrucional é essa ponte, né? Eu acho que é imprescindível, tenho dificuldade com essa palavra. Que você faça uma ponte de, ó, eu conheço minimamente a psicologia de aprendizagem, conheço a sua área, mas eu quero fazer uma ponte para que o canal pelo qual você transmita o seu conhecimento seja o mais fluido possível, né? E seja o mais legal e engajador possível. É sensacional. Se pudesse, eu ficaria falando de design instrucional umas 6 horas. Sim, sim. É muito legal. Muito bem. Ó, eu fiz todas as perguntas que eu tinha para fazer. A última que eu deixei aqui, depois já faz sua conclusão, seus recados e tudo mais, é o que você enxerga para o futuro da nossa atuação do design instrucional com toda essa tecnologia, todas essas mudanças psicológicas, né? Até o conceito de psicologia da aprendizagem tem que ser revisto, porque a psicologia como um todo está mudando, o engajamento está mudando, as emoções estão mudando, os gatilhos estão mudando, né? O nível de autoconhecimento de um indivíduo mediano agora está bem maior do que antigamente, então a gente tem que repensar tudo isso. Mas como é que você enxerga a nossa atuação e, mais pontualmente, como é que você enxerga a carreira da Ana para o futuro? O que você almeja, o que você está buscando e o que você está fazendo para chegar nesses novos horizontes aí? Boa, legal. Eu enxergo a atuação, é algo que eu tenho trazido bastante também nos círculos que eu convivo, de ter uma abordagem muito mais sistêmica e estratégica, porque a IA, as outras tecnologias, vão trazer o que a gente chama de outputs. Vão trazer ali, vai automatizar alguma coisa, eu vou poder criar uma avaliação ali, depois validar, vai otimizar o meu tempo, vai me ajudar. Né? Ela está ali, Uhum. vai acontecer está acontecendo, né? E aí, com essa visão estratégica e sistêmica, a gente vai ter que olhar para os outcomes. Aquela,
aquilo que a gente criou e aquilo que a gente está planejando, a gente atingiu o objetivo? A gente chegou lá? E aí, essa visão estratégica e sistêmica também se aplica ao olhar humano, né? Então, beleza, estamos aqui com um arsenal, uma prateleira de curso, uma prateleira de experiências. Quais delas, quais habilidades que não só técnicas a gente está trabalhando, né? Pensar nas softs também. Então, essa visão traria, assim, como foco, visão sistêmica e estratégia do todo. Legal. Às vezes a gente não vai ter oportunidade, né? Dependendo do lugar onde a gente trabalha, a gente não vai ter oportunidade de atuar de fato assim. Mas eu diria que a gente precisa se enfiar nisso aí. Ei, vamos olhar aqui estrategicamente para o que a gente está acontecendo, vamos olhar de forma sistêmica. Olha, talvez isso aqui não seja por esse caminho, talvez esse treinamento, por exemplo, não seja o caminho. Talvez um outro que a gente colhe mais na cultura, né, que você trouxe do pensamento crítico, nas habilidades mais soft, né, nas soft skills. Então, essa coisa de trazer esse olhar, né, de forma mais ampla. E aí, para mim, eu estou hoje, né, gosto bastante de IA, gosto bastante, tenho estudado aí um pouquinho de dados, tem que começar pelo Excel, né, primeiro, um pouquinho, né, se bem que agora o Copilot está chegando aí no Excel também, e logo com prompt a gente vai falar, analise isso aqui, e vai acontecer. Até gere o dado, né? Exato. Mas é importante, né, a gente saber disso. E eu vejo muito, assim, eu gosto muito, né, como eu trouxe lá atrás, eu sou muito... Tenho esse olhar mais genérico e também mais sistêmico, então é algo que eu tenho trabalhado bastante também, né, de olhar um pouquinho mais o todo, né, focar na estratégia, objetivo de negócio, então, e trazer o dado para cá também, né, para esse compilado. Então, eu tenho seguido permeando esses caminhos, assim, mas super aberta também para ajudar pessoas, designers instrucionais que queiram trocar uma ideia, que queiram entender também um pouco mais de detalhes sobre o processo, adequação, adaptação. A gente está aí, né? Estou aí no LinkedIn. Tá fazendo um ótimo trabalho lá compartilhando conteúdo. Quem não segue, eu vou deixar todos os links depois. Se tiver outros links também, talvez de mentoria, produto que você pense aí no futuro, também manda que a gente atualiza. Boa. Vai agregar bastante. Legal. Muito bem. Recados finais, alguma dica, alguma coisa que você queira dar? Talvez algo que eu não tenha perguntado. Eu sempre faço isso no final, porque às vezes tem alguma coisa que você queria trazer aí que eu não tenha perguntado. Pensando. Acho que eu queria trazer, assim, a gente está falando muito de futuro do trabalho, né? Uhum. E aí eu convivo com muitas pessoas que ficam, ai meu Deus, acho que eu vou perder meu trabalho pela IA. Então acho que um recado final, assim, da gente, de novo, né? Levantar nossa bandeira educacional e ocupar esses espaços, tentar ocupar esses espaços, né? É lógico que eu estou falando de uma maneira super, né, genérica, mas importante a gente conhecer também o nosso perfil, né? Nosso perfil aqui enquanto pessoas da educação, entender o que funciona para a gente, seja estando em sala de aula ou não, e ocupar esses espaços da tecnologia, de negócio, corporativo, não corporativo, comunidade de aprendizagem, enfim, estar nesses espaços aí que a gente tem bastante oportunidade para atuar, né? Não só com a tecnologia em si, mas trazer outros olhares também, né? Outras perspectivas acerca dessa atuação. Acho que é isso. Muito bom. Acho que até desligou meu microfone principal aqui, porque tem um gato faminto na minha mesa. Ana, só tenho a agradecer. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Parabéns pela sua jornada. Sem dúvida vai ajudar muita gente com esse papo. Você aí que está nos assistindo, pode ver todos os links da Ana aqui, LinkedIn e tudo mais, para segui-la, para pedir uma ajuda, para trocar uma ideia, para ver o conteúdo dela também. Dá uma reforçada lá, para a gente levantar essa bandeira sempre. Eu deixo minha boa noite aqui para a Ana, e um bom dia, boa tarde, qualquer horário que seja aí para você, e até mais. Até, gente. Obrigada.